Muito bem, amigo telespectador. Estamos iniciando mais um boletim de esportes hoje pela Terceira Via TV. E hoje, como vocês estão vendo, cenário aí completamente modificado. Nós estamos aqui no espaço da Terceira Via TV, aqui no Boulevard Shopping, né? E recebendo hoje vários convidados, entre eles o presidente do Americano, que está aqui ao nosso lado, o Luciano Viana, o nosso querido Robson Barreto, né? Faz questão de dizer que é ex-presidente, todo mundo sabe, mas ele dizendo que agora é ex-tesoureiro também, ex-diretor de finanças. Com a gente aqui, nesses primeiros blocos, o companheiro Sidney Ribeiro. Bom, nós temos muito o que falar e lembrando apenas que a mudança de cenário hoje, aqui as pessoas estão passando para lá e para cá, aqui no Shopping Boulevard, visitando as lojas e tudo mais, né? Isso é muito gostoso, porque uns param para ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E lembrando o seguinte, que nós estamos aí já comemorando os 500 programas, né? Boletim de Esportes, que antes era o Via Esporte, depois passou ao programa Boletim do Esporte, que é apresentado diariamente nesse horário, às 13 horas e 30 minutos. Estamos gravando à noite aqui no Boulevard Shopping. Bom, primeiro vamos conversar, primeiro para o companheiro Sidney Ribeiro, para o seu sempre aquele abraço. Vamos falar boa noite, porque estamos gravando à noite, né, Sidney? Boa noite, né, Luiz Cândido, Luciano Viana, Robson, o amigo assinante aí, prazer estar aqui mais uma vez. E a gente vai debater com essas ilustres pessoas aí, corajosas, né, e que tiveram alguns atropelos durante esse início de ano, mas eu considero até vitoriosos em função de tudo que se projetava lá atrás em termos de campeonato, em termos das dificuldades que se apresentou o ano passado. E a gente vê as nossas equipes, tanto o Goytacazes com seus problemas, quanto o Americano com as suas dificuldades nas primeiras colocações, né? O Americano fez uma campanha brilhante de ponta a ponta, figurando entre os primeiros colocados, e o Goytacazes se recuperou e também se manteve, por pouco, né? Questão de saldo, chegou na semifinal da Taça Santos Dumont. Vai ser uma noite, tarde até agradável, com essas figuras aqui, Luiz. Exatamente. Bom, meu caro Luciano, primeiro americano nas semifinais, né? Você me dizia, há alguns dias atrás aí, que eu perguntava a você, o americano, e a campanha do americano está correspondendo ao que você esperava? E você me dizia, antes mesmo da classificação, você me dizia, está além da expectativa. Pelos problemas com os quais você pegou o clube e as parcerias que foram feitas, inclusive no início logo, com o grupo do G6, do Gilberto Melo, foram importantes realmente para essa campanha do americano, para o americano dar a volta por cima e para você ter a alegria de ver, né, saírem torcedores do americano dos 4 cantos do município. Um abraço, prazer ter você aqui. Boa noite, Luiz, boa noite, Sidney, boa noite ao meu amigo Robinho. Prazer é todo meu estar aqui hoje participando. Como você bem disse, as pessoas às vezes esquecem, mas eu estou à frente do americano como presidente há um ano. Assumi um americano numa dificuldade enorme, na pior fase da vida do americano, da sua história de 100 anos. Mas a gente com muito trabalho, uma diretoria atuante, né? O americano hoje não é representado só pelo presidente Luciano Viana. Hoje nós temos uma diretoria em torno de 35 diretores que estão lá diariamente me ajudando, tentando resolver os problemas. E o início foi muito difícil porque nós assumimos um americano com dívidas, né? Sem nenhum patrocínio, sem receita nenhuma, mas a gente conseguiu, nos primeiros 6 meses, regularizar o americano e no início desse ano de 2015 a gente começou a viabilizar a nossa, né, situação na Série B do Campeonato Carioca. Não foi fácil, a gente conseguiu alguns patrocinadores, alguns colaboradores, mas sem dúvida nenhuma o patrocínio Master, que era o mais importante, que nos ia dar a tranquilidade necessária, a gente não conseguia, estava muito difícil, apesar do americano
ter toda a documentação hoje, todas as certidões negativas para viabilizar a questão da lei do incentivo ao esporte, né? Buscar patrocínio privado, federal, até que apareceu o nosso ex-governador, o Garotinho, no qual eu agradeço muito pela ajuda e por estar nos proporcionando isso. E a gente começou um campeonato, né? E montamos, acho que se o Americano não foi o último a se apresentar, foi um dos últimos a se apresentar, a montar um elenco, mas fizemos um trabalho sério, um trabalho junto com o Gilberto, como você falou, né? Que veio também a somar dentro do Americano, com os pés no chão, e estamos aí fazendo um belíssimo campeonato. Primeiro turno chegamos até a final, né? E no segundo turno brigamos aí até o último jogo do segundo turno e conseguimos essa classificação e vamos em busca do nosso objetivo, que é ser campeão do segundo turno. Muito bem. Daqui no próximo bloco nós vamos ter depois o Fernandinho participando também. Aliás, o Fernandinho, inclusive, faz parte da diretoria também, né? É um dos diretores do Americano. Então, exatamente. Bom, mas isso foi bom você falar, citar essas coisas, porque o Robson Barreto, ele, todo mundo sabe que ele assumiu, foi eleito presidente do Goytacás. Essa história toda do Robson, a trajetória dele dentro do Goytacás, nós vamos conversar depois no próximo bloco, porque é preciso que a torcida do Goytacás entenda, né, todos os problemas, porque a torcida realmente ela quer resultados dentro do campo. O Goytacás fez uma brilhante campanha, terminou com o mesmo número de pontos que o Americano, na verdade, não na soma de pontos dos dois turnos, mas no segundo turno, na Taça Corcovado, fez uma boa campanha, mas havia problemas, houve problemas pouco antes do Robson deixar a presidência, umas 3 semanas antes, isso acho, antes do Natal, ele me dizia na rua, encontrou comigo na rua e dizia para mim que, ele disse, olha, eu vou entregar, porque não estou aguentando, não há respaldo, colaboração assim de ninguém lá dentro. E tem mais, o torcedor, o Goytacás tem uma torcida fanática, uma torcida enorme, está compreendendo? Que cobra, né? Cobra, exatamente, mas é uma torcida que ela não quer saber dos problemas extracampo, dos problemas que acontecem, né? Então é aquela coisa de ficar criticando, de ficar em cima e tal, e não sabem realmente o que está acontecendo. Nós conversamos até hoje sobre isso. E tem até a questão política. A gente sabe que existem correntes internas, sempre, né? houve isso. Tem correntes. E o Robinho sofreu muito com isso lá, porque a gente sabe que tem as correntes. Até agora, né? O Robinho entregou e já tem uma chapa querendo entrar, querendo resolver as coisas do clube. Só que chegam e não resolvem, né? Os problemas se acumulam, né? O Robinho passou por problemas complicados porque ele vivenciou nesse início aí todo o problema do Goytacás. Foi presidente para poder fazer uma gestão serena, tranquila, mas foi uma gestão que eu digo de turbulência. O tempo todo com turbulência em cima, e ele teve até que se afastar pela índole, pela pessoa que pela qualidade, né? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar também mais, nos dedicar mais a esse bloco, porque enquanto o Luciano teve o respaldo de muitas pessoas na diretoria, além dos gestores, vamos dizer assim, dos apoiadores financeiros, no caso, como você também teve, mas você não teve o apoio interno lá de dirigentes, etc. Então, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre isso com o Robson Barreto, falando sobre esse problema. Você também vai participar, que você viveu praticamente o dia a dia. Daqui a pouquinho. Segura aí, é rapidinho, é pai bola. Muito bem, voltamos com o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via, direto do Shopping Boulevard, né? E conversando com o presidente do Americano, com o nosso Luciano Viana e com o Robson Barreto, que faz questão de dizer que é ex-presidente, o homem das finanças, tesoureiro do Goytacás. Vamos falar mais com o Robson, que depois nós vamos ter mais tempo de conversar com o Luciano,
né, que está inclusive acompanhado da esposa, que está aí passeando pelo shopping, né? E quando a esposa passeia pelo shopping, você daqui a pouco você vai ver. Você deixou o cartão com ela? Deixou o cartão, eu esqueci de levar o cartão. Não tem. Então você vai ver o resultado. Bom, daqui a pouco então o Fernandinho vai entrar no papo direto com o Luciano aqui, que o Fernando está muito por dentro do que está acontecendo no americano. Fernando às vezes cobra algumas coisas do associado. Muita gente fica assim, porque Fernando às vezes criticou o próprio americano. Mas o Fernando tem identidade para isso, tem personalidade para isso, né? E tem credibilidade acima de tudo. Né? Assim como o Sidney também tem credibilidade para falar e eu, graças a Deus, tenho. Ninguém vai trabalhar, não convido quem não tem credibilidade. Bom, vamos falar. Sidney, alguma pergunta ao Robson? Eu gostaria de saber do Robson, primeiro parabenizá-lo, porque a gente passou a ter estreitar um pouco mais a nossa amizade depois que ele assumiu a presidência do Goytacás. Vivo há 30 anos no meio esportivo e a gente aprendeu muito. Achei que você chegou assim, se assustou um pouco pela turbulência, pelos problemas que o Goytacás apresenta internamente, muito complicado. E eu queria saber de você o que deu errado dentro daquele planejamento de presidente e que fez você, inclusive, a renunciar depois de voltar. Eu gostaria que fizesse um balanço em relação a toda essa situação que envolveu você no Goytacás. Inclusive, antes do Robson responder, lembrando que eu, até hoje, eu encontro pessoas ligadas ao clube, não diretores, mas ligados, que falam assim, porque havia uma outra chapa, mas ele fez questão de concorrer, venceu e depois renunciou. Então, você com a palavra. Bom, primeiro desejar uma boa noite a vocês aqui, é um prazer novamente estar aqui no Boletim do Esporte. Eu sempre disse o seguinte, eu entrei no mundo do futebol como um amador, tá, e vim aprendendo com vocês, que já estão no ramo há bastante tempo, tá, o Luciano, que após assumir a presidência do Goytacás, do americano, desculpa, a presidência do americano, a gente se estreitou mais o relacionamento, mas eu vim como um amador para tentar acertar. Já tinha se iniciado um processo de ressurgimento do Goytacás, que ele vinha de uma terceira divisão, num sacrifício danado, e montou-se um grupo que também tocaram o Goytacás. Já tinha acontecido uma renúncia do Zé Luiz Dutra nesse meio tempo, da terceira divisão para a segunda divisão. Veio um mandato tampão com o Jomar Garcia, depois o Jomar assumiu por mais de 3 anos e no final do mandato ninguém queria assumir o Goytacás e eu fazia parte do conselho do Goytacás. Eu sempre trabalhei com muita transparência toda a minha vida e sempre pautado em metas e objetivos. E eu acho que à medida que você exerce um cargo, eu sempre falo que o cargo do presidente do Goytacás é um dos cargos mais importantes nessa cidade, tá? Pela paixão, envolve razão, envolve a emoção. Pelo número de torcedores. Uma quantidade enorme de pessoas que se dizem torcedores do Goytacás, mas que conhecem pouco a sua paixão. Tá? Não adianta, eu sempre falo, hoje passei a conhecer, eu vim de arquibancada, eu fui chefe de torcida, tá? Então eu vim com uma ideia de administrativa. A minha equipe de futebol era a mesma que vinha durante os últimos 3, 4 anos, eram eles que tocavam o futebol. Eu vim para tomar conta da parte administrativa, para colocar credibilidade no clube e que as pessoas tivessem mais confiança, e nós conseguimos fazer isso durante um certo tempo. Mas o futebol é resultado. O futebol se não houver o gol, se não houver a classificação, todo o trabalho que você fez, tudo aquilo que você demonstrou e que você quis mostrar para a torcida, para a sociedade, para o mundo esportivo, para o cenário esportivo do estado, aquilo fica para trás, esquece. Pô. Eu sempre falo o seguinte, a torcida ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Ela é grande na sua emoção de momento de alvoroço, exato, mas ela é pequena em conhecimento do seu clube. Tá? Ela não tem a realidade na mão. Hoje eu conheço o Goytacás, tudo que ele tem de problema. Tá? Eu sempre falo, o Goytacás tem um passado tenebroso, um presente instável e um futuro totalmente incerto. Tá? Então a minha renúncia se deu em função do que vocês colocaram já no bloco anterior, onde uma pessoa sozinha não consegue tocar uma instituição desse tamanho. Robson, você me permite apenas uma observação? Antes de você renunciar, de entregar a carta de renúncia, e antes, evidentemente,
desse acordo com o americano, através com o Luciano, com a nova diretoria. Eu acho que só houve isso também em função de ser uma nova diretoria, porque se fosse diretoria anterior não haveria nada. Então eu me lembro que você me disse o seguinte: o Goytacás é inviável. O Goytacás, você que é um gestor financeiro, gerenciou vários bancos, várias entidades financeiras de Campos, você disse a mim: eu vou entregar o Goytacás e vou dizer, o Goytacás, a única solução, passa o cadeado e tranca. Sim, nós voltando, quando o Luciano assumiu, nós tivemos uma reunião em novembro, tá? Na minha casa, onde eu conheci o Gilberto, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa foi finíssimo. Uma grande pessoa que eu conheci e gostaria de ter ele no meu hall de amizades para sempre, que veio através do Luciano. Lá nós nos reunimos com o intuito de formar uma união de pensamentos para o futebol campista. Nós não estávamos falando em fundir Goytacás e americano, chegaram até a colocar isso na mídia. Não, nós queríamos fazer uma força do futebol campista. Isso eu acredito que não aconteça nunca, né? Não infelizmente. Não pode. Não, eu acho que até é saudável ter Goytacás e americano. É saudável. Exatamente. Você vê que o espetáculo que foi feito no clássico do americano com o Goytacás foi um espetáculo, foi uma casa cheia, tudo tranquilo. Com certeza. Um resultado que eu queria ter ganho, lógico, sair ganhando, né? Mas o americano teve a competência de empatar, mas foi uma festa. Então aquela festa, se o Luciano, se a gente perguntar hoje, será que se a gente não tivesse feito um acordo do americano jogar no campo do Goytacás, essa festa existiria em Campos, como é que o Luciano ia se portar? Porque ano passado eu cheguei a chamar o antigo presidente e falar, traz para aqui, fica com a renda, mas traz o clássico. Não vai. Fomos jogar com 900 pessoas em Macaé. Tá? O que Macaé ganhou com isso? O que os clubes ganharam com isso? Nada. Tá? Não ganharam nada. E nós mostramos para a federação, nós mostramos para o cenário do futebol carioca que essas duas equipes, elas têm ainda um valor, essas duas equipes merecem respeito. Tá? Então, durante todas as reuniões que nós conversamos, de tudo que a gente vem falando nesse tempo todo, até chegar a minha renúncia, nós tínhamos um programa marcado. A primeira pessoa que eu avisei que eu estava renunciando foi de manhã cedo, 8 horas da manhã, foi com o Luciano. Então eu liguei para ele porque eu tinha marcado um compromisso. Falei, Luciano, eu estou me renunciando ao cargo hoje em função de uma reunião que eu tive no domingo. Isso era uma segunda-feira. Tá? Onde veio um empresário aqui, ele me apresentou uma proposta que eu falei, se eu botar esse cara aqui em Campos hoje para tomar conta do Goytacás, eu acabo com a instituição. Então, durante esse período eu renunciei para que um novo grupo viesse para assumir o Goytacás, para que trouxesse umas novas ideias e que fizesse o campeonato. Vamos deixar bem claro, como vocês falam, nós fizemos uma boa campanha, tem que parabenizar o americano. O americano está na semifinal não é por um acaso, é por competência, é por união, é por todos estarem falando a mesma língua e por jogadores envolvidos nesse objetivo. É isso que eu quero que você explique no próximo bloco, inclusive, porque é aquela história que eu tive com um torcedor, inclusive há uns 6 dias mais ou menos, e ele me disse, olha, na banca do Coliseu ali, estava passando para comprar um jornal, ele me disse, até hoje a torcida do Goytacás não engoliu o fato do americano jogar lá. É preciso que você explique, eu acho que não vai precisar o Luciano explicar, o que o americano também proporcionando ao Goytacás a disputar o campeonato. E depois, um outro cidadão que foi ligado à diretoria, eu falei, olha, os jogadores estão rescindindo o contrato e tal. Me parece que houve até um problema de que alguns queriam entrar em campo num jogo aí, que você teve que interferir por telefone. Aí eu falei, não pagaram, está atrasado. Aí ele me perguntou, e cadê o dinheiro do gestor, está indo para onde? Quer dizer, isso aqui a gente vai conversar no terceiro e último bloco desse programa, tá bom? Rapidinho, segura aí. Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, aqui gravando, agora aqui à noite, no Boulevard Shopping, e ainda conversando com o presidente do Goytacás, com o Robson Barreto, até para liberá-lo, né? Robson, lembrava que o Luciano aqui em off, que você quando deixou a diretoria, deixou o clube, inclusive, sem dívida com o jogador, com o elenco, não é verdade? Sim. E o vice-presidente, o Márcio Rocha, assumiu.
Eu tinha até dúvidas se ele iria aceitar, assumir ou não, mas eu tenho a impressão que ele... Eu conversei com você na rua sobre isso. Tenho a impressão que ele imaginou que ele daria para, vamos dizer assim, conseguir o apoio do grupo e tal. E num dia, o Sidney aqui, inclusive comigo, fazendo um jogo no Goytacás, disse a mim que havia conversado com ele, que ele se dizia que teria, se o grupo dele foi boicotado dentro do clube. Eu não sei nem se tinha grupo, mas de qualquer maneira, bom, dá para falar? Até porque, Robson, se o grupo que assumiu, você, por exemplo, renunciou, e o grupo que estava com você assumiu, havia alguma conspiração dentro do grupo, né? Deixa transparecer para a gente essa ideia, né? De que o grupo que estava com você na palavra e tal, mas não estava de corpo e alma. Exatamente, não quis ficar com ele, né? Vamos deixar bem claro, hoje a situação do clube, hoje eu encontro, tá uma situação ainda delicada financeira, a gente deve salários, sim, nós temos um compromisso do último mês para pagar, mas quando eu deixei um clube, já tinha conversado até com você em uma oportunidade, eu deixei o clube sem jogador e sem dívida. Dívidas do momento, as dívidas do passado do clube ainda existiam, tá? Mas naquele momento eu não tinha compromissos a pagar, até porque eu não tinha um time. Como não tinha uma expectativa de se formar, deixar bem claro que a gente quase não foi, tanto o Goytacás como o Americano, tá? Nós quase desistimos do campeonato e nós quase chegamos. Talvez se a gente não fôssemos mais competentes, talvez hoje estaria Goytacás e Americano na semifinal. Poderia até casar isso, quem sabe, poderia, se alguns resultados combinassem. Mas quando eu saí, eu deixei e avisei, parem, porque o clube não tem recursos daqui para frente. Eu lembro que a minha última atitude no clube foi pagar a conta de luz que estava cortada para entregar o clube com luz, e eu paguei com recursos próprios, tá? Porque eu falei, não vou entregar um clube sem luz, vou entregar um clube com energia, tá? E o que o Sidney colocou. Quando eu saí, me disseram que sairia todo mundo e entraria um novo grupo. E de repente aquilo mudou e quem estava me apoiando se fortaleceu de alguma maneira, acreditando na torcida, criaram o carnê, né, a festa do carnê de venda de todos os jogos, que eu disse, olha, nossa torcida é fraca para isso, ela não tem esse poder aquisitivo, eu não posso colocar um ingresso a R$40 que ela não vai pagar, não tem como pagar. E esse grupo se fortaleceu e eu disse, olha, boa sorte, eu acho que vocês não vão conseguir. E eu tinha já saído do clube e estava torcendo para que o clube desse certo. Não há, eu sempre falo o seguinte, quando deixa de ser presidente, sai do clube, porque o ex-presidente acaba atrapalhando. Tá? Então sai do clube, deixa o clube andar, que venham novas ideias e a gente está aqui apoiando do lado de fora. Então essa foi o que aconteceu comigo. Sendo que eu recebi um telefonema, tá, durante um sábado à tarde, tá, com o Luciano Viana intermediando lá. Tá, eu recebi um telefonema do nosso patrocinador, que do ex-deputado Garotinho, pedindo para que eu voltasse, para que o apoio fosse dado ao Goytacás. Por amor ao clube, mais uma vez eu voltei com um cargo ao clube, tá, e me sacrificando mais uma vez para dar continuidade. Nós estamos num trabalho intenso ainda de colocar as contas do clube em dia. Nós vamos colocar. Agora, esse ano eu tive resultado apenas no clássico. Apenas o clássico, Americano e Goytacás, rendeu alguma coisa aos cofres do clube. Que foi aquela a nossa parceria. A nossa parceria. O Americano não está de graça no Goytacás. O Americano está pagando todas as despesas rateadas com o Goytacás, desde a manutenção do clube até a conta de água, de luz, e todo que se quebrar alguma cadeira ele paga, não tem nada. O combinado nosso está sendo seguido rigorosamente como está no contrato. Tá? E nós hoje temos essa parceria porque é o estádio. Isso foi bom para mim, bom para o Americano, bom para a imprensa. Acho que a imprensa não teve a necessidade de se deslocar daqui para Cardoso Moreira ou daqui para Macaé para fazer um jogo. Estrada, perigo para a torcida. E isso foi bom para a cidade. Então o torcedor do Goytacás precisa entender que eu tenho um estádio que eu precisei alugar para gerar receita porque ele foi ausente no campeonato. O torcedor. O torcedor foi ausente no campeonato, tá? Eu não tive resultado em nenhuma partida do clube. Tá? Todas as partidas do clube mandadas aqui em Campos, tá? Em cada partida era um prejuízo de 8 a 9 mil reais que eu tenho que acertar na federação, que o clube tem que acertar na federação. Então, o Goytacás hoje vive um momento interno muito ruim, tá? Que precisa ser reformulado. A gente está dando esse apoio, tanto é que vocês podem ver, nós abrimos a inscrição de chapas para
para que apareçam chapas para concorrer, tá, das inscrições. Ninguém tem essa coragem. Tá? Então eu acho que hoje é o momento de unirmos novamente, juntar os cacos e tentar levantar esse clube, porque esse clube é grande e merece respeito. Robinho, Pode falar, não, inclusive sobre o problema das eleições, né? Robinho, eu queria falar, botar um adendo no que você falou aí, exatamente nisso, porque o americano está ajudando muito o Goytacazes e o Goytacazes está ajudando o americano. Porque eu falava lá atrás com o Luiz Cândido, inclusive, nos programas, que o americano, com todos os problemas que o americano vivenciou o ano passado, a perda do estádio, as pessoas achando que o americano ia acabar e na coragem Luciano Viana se ergueu, precisava jogar em campos para poder, né, receber o carinho do torcedor, o torcedor alvinegro sentir, né, toda aquela ansiedade passada e o americano voltar ao aconchego. Se o americano vai para Cardoso Moreira, que o gramado era bom e tal, que nós falamos disso inclusive com o Luciano, mas não teria o aconchego do torcedor. O torcedor americano precisava acolher o time e o Luciano fala muito isso aí. Então acho que essa parceria foi fundamental. As pessoas que criticam estão colocando a emoção em cima da razão do nosso futebol. Nós não podemos deixar, né, que morra essa rivalidade, né, respeitando um ao outro. Claro. E isso foi fundamental, porque trouxe também, se vai para Cardoso, né, Luiz Cândido, ia ficar distante, torcedor, nem aquele torcedor popular, aquela pessoa de poder aquisitivo melhor, poderia acompanhar o americano e ia ter essa dificuldade. Exatamente. Foi importante essa parceria de vocês. Acho que foi uma bola dentro essa parceria. Eu gostaria de deixar isso claro aqui, porque as pessoas estão colocando a emoção em cima disso e criticando, dizendo que o Goytacazes ajudou o americano. Ajudou o nosso futebol, ajudou a nossa cidade. Ajudamos o futebol de Campos, essa é a verdade. Exatamente. Bom, quem pode falar depois, em outro programa, sobre o processo eleitoral, já que ele não era o presidente, é quem está à frente do clube, que é o Márcio Danilo. Parece que amanhã ele está com você. Amanhã ele deve estar com a gente conversando sobre isso. Robinho, eu agradeço muito a sua presença mais uma vez. Eu sei que você é um cara que, né, trabalha o dia inteiro, mexe com números, mexe com dinheiro. Então, agradeço muito a sua presença e vamos liberar você, inclusive, né? Porque eu quero, encerrando aqui o programa de hoje, né, dizendo que nós temos aqui duas feras, né? O Sérgio Carvalho e o Tony Batista, e ainda a coordenação ali, né? Aquela força total da nossa Cláudia Alcântara, né? Que se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã com o novo Boletim do Esporte, com a presença da Luciane Mina, que vai estar aqui com a gente, e também com o Fernando Antônio, que já estará participando. Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã. Muito bem, voltamos então com o Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV, segundo bloco desse programa. E conforme prometemos, recebemos aqui a psicóloga Luciane Mina. E não precisa, quando se fala o nome dela, não precisa a gente fazer apresentações, porque é uma pessoa que faz palestras por esse Brasil afora, né? Dá cursos e tudo mais. Então você não precisa. E o assunto hoje, minha cara Luciana, primeiro um prazer enorme tê-la aqui na Terceira Via, no programa de esportes, é a violência nos estádios de futebol. Antigamente as pessoas iam, o nosso Fernandinho Antônio tem mais de 30 anos de estrada aí, o Sidney também quase chegando por aí, já chegando e tal. E a gente ia ao estádio de futebol aqui em Campos, havia aquelas brincadeiras de uma torcida com a outra, aquelas gozações, como se fala, e tal. No Maracanã, eu ia ao Maracanã, jogo de noite, antes da crônica esportiva, eu ia ao Maracanã mesmo, assistia o jogo, eu morava em Niterói, ou estava em Niterói, a pessoa ia caminhando com 2, 3, ia até lá as barcas, pegava a barca, atravessava, não tinha problema nenhum, né? Hoje em dia, os jogos de futebol tornaram-se quase que impossíveis para as famílias, não é? Porque são brigas que são armadas pela internet, fora de campo, nas ruas e nas arquibancadas. E essas brigas não são
não são para machucar, para espantar, para afugentar eles do estádio, não. É até para matar, porque tem havido morte, tem havido tudo mais. Então, o que na sua concepção gera essa violência toda? Será que as pessoas vão para o estádio de futebol para desabafar, por outros problemas? O que acontece, Luciane? No meu entendimento, né, é um entendimento muito pessoal e particular, hoje a gente não tem tantas oportunidades de expressar a nossa emoção ou de trabalhar, vamos dizer assim, de digerir, né? As pessoas, elas estão muito predispostas o pedaço dela é o certo, né? Então a gente começa a observar que muitas vezes, vamos dizer assim, numa experiência muito cotidiana, o trânsito, não sou eu que estou errado, quem está errado é quem está ou atrás ou na frente, né? Nós temos o autor da Mata, né, que vem falando do quanto nós, antropologicamente, estamos deixando de acompanhar o que é certo para acompanhar o meu certo. Então, aquilo que eu acredito é o que tem que ser. E o outro tem que concordar com isso. Então, eu penso que nesse movimento de violência, alguém levanta uma bandeira, incita o outro e esse outro apenas reage, ele não para fazer uma avaliação. É isso mesmo, né? Quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas vão ser atingidas, nada disso é pensado. Antigamente se pensava assim, vamos para o jogo, é uma atividade familiar, é onde se levava um filho para ficar, não é? Para ficar orgulhoso daquele jogo, era um time onde todo mundo defendia uma bandeira. Hoje a gente não defende uma bandeira, a gente rasga uma bandeira. É a minha opinião contra a sua opinião, é o meu time contra o seu time. Exatamente. Então, eu penso que quanto mais a gente trabalha esse conceito de que eu estou certo, você está errado, eu esqueço que todos nós estamos no mesmo barco, né? Eu não posso entender que o mundo é um barco que furou de um lado e um pedaço vai e o outro fica. Não é assim, né? Quantos impactos que tem acontecido do outro lado do mundo e rapidinho a gente sente. Então essa desarmonia, esse descuido com as pessoas, o descaso com a condição limitada de quem está numa situação difícil, né? A impunidade que tem acontecendo. Inclusive o Fernando. Você não acredita, Fernando, que isso faz parte também da Do meu ponto impunidade? De vista, a impunidade, ela mostra claramente que há um erro com relação ao fato de você coibir a violência. Futebol, hoje no Brasil, ainda é o esporte número 1. Campo de futebol não é campo de batalha. É uma praça esportiva em que as pessoas têm que se respeitar. Havendo empate ou não, havendo vitória ou não, havendo derrota ou não. E esses componentes de facções organizadas que não vão aos estádios com o compromisso de torcer e apenas para brigar e às vezes atingir quem não tem nada com isso, eles precisam ser tratados como bandidos. Tem que ser presos. Eu vejo você. Nós tivemos no último jogo do Americano contra o Fluminense, em Campos, um torcedor com seu filho no portão de acesso ao estádio foi agredido duramente pela torcida Young Flu, que já vinha fazendo baderna desde o Parque Leopoldina até a chegada ao Godofredo Cruz. O componente de diversão se perdeu. Né? Exatamente. O componente de nós irmos a um lugar para torcer, para compartilhar uma ideia, para dividir um momento bom. Que foi, né, com a gente até para a delegacia, porque nós estávamos entrando no estádio com a missão de trabalhar, assistiu o pai ser agredido covardemente sem nenhuma reação de defesa. Aquilo marca a criança. E o que é pior, quando nós fomos conduzidos até a delegacia, a orientação foi de não registrar a queixa, senão a gente ia levar ali de 3 a 4 horas. É brincadeira. O torcedor, Luciano, o torcedor, até que ponto, né, a questão do grupo, porque o torcedor isolado,
ele às vezes Ele não tem a coragem... 1/10 do que ele faz no grupo, né? Do que ele faz no grupo, né? O que o grupo, né, ocasiona para gerar toda essa reação do indivíduo. No grupo, o indivíduo, né, como a própria palavra diz, né, o indivíduo some. E se uma ideia é colocada e alguém fomenta, provoca isso de uma forma mais desagradável, quer dizer, um pai sendo atingido, o filho assistindo, mas ninguém percebeu que aquele indivíduo era um pai, muito menos que aquela criança era um filho. É esse conceito que está sendo perdido. E dentro do grupo, quando uma reação se inicia, a reflexão some. Então, é necessário que a gente consiga resgatar o respeito, que a gente consiga resgatar a diversão, que a gente consiga resgatar o posicionamento das pessoas, porque isso vai ter consequências cada vez mais graves, mais sérias. Muito bem, minha gente, estamos encerrando então o segundo bloco do programa de hoje, o seu Boletim do Esporte. Daqui a pouco nós voltaremos com o terceiro e último bloco. Segura aí, rapidinho, pai e bola. Muito bem, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui, ainda direto do Shopping Boulevard, ou do Boulevard Shopping, com a Luciane Mina falando sobre violência, a gente comentando a violência nos estádios de futebol, as brigas, né, que são combinadas pela internet, ferimentos, problemas seríssimos que vêm acontecendo no futebol. A Luciane, ela tem uma atividade muito grande, porque ela realiza palestras, ela dá cursos, inclusive, né? Não só em Campos, mas fora também. Atualmente, como é que está a sua agenda, Luciane? A ideia nossa, atualmente, é cuidar das pessoas, né? Porque a gente só vai superar essa violência, a gente só vai transformar esse quadro se a gente tiver a oportunidade de levar a informação, de oferecer novos instrumentos. Então a gente tem feito algumas palestras, trabalhado a questão do laboratório de paz, que é a relação familiar, tem trabalhado os líderes, trazendo o coaching, né, quântico, e buscado oferecer também espaço de reflexão, que é o que a gente faz lá na LM Recursos Humanos. Muito bem. Então, eu acredito que nesse cenário de violência, a gente vai conseguir transformar essa situação se cada vez mais a gente der informação, se cada vez mais a gente fortalecer esse ambiente de qualidade de vida, para que as pessoas consigam usar do respeito, usar do relacionamento para se divertir e não para agredir, né? A LM Recursos Humanos, qual o telefone de contato, como é que a pessoa entra em contato? Na LM é 2734-05. Para firmas também? Isso, 2734-0515. A gente trabalha com treinamento, né? E procura criar sempre essa oportunidade de ouvir a necessidade do outro e desenhar alguma coisa que traga para ele a satisfação específica do trabalho e da necessidade dele. E não um programa já pronto, mas ouvir a necessidade do outro. Perfeito. O Fernando, inclusive, lembrou que você já fez uma palestra, se não me engano, para os jogadores americanos, né? E foi muito bem feita, foi de uma utilidade muito grande para o americano. Gostaria até de vê-la novamente no clube, porque deu uma consistência, né, de personalidade muito grande aos jogadores. E muita gente às vezes nem dá muito valor a isso, mas eu vejo que isso tem um valor impressionante. Nós tivemos, na década de 80, um treinador que era também um psicólogo. O Sidney Ribeiro talvez não tenha conhecido, mas você conheceu, o Aureliano Beltrão. Beltrão. Que formou o famoso time Sem Medo do americano, que foi vice-campeão da Taça Guanabara em 1980. Transmitia confiança ao plantel. O desafio da psicologia no esporte é justamente essa, né? É disparar o talento de atitude, de força, de transformação daquele movimento coletivo nessa satisfação do que a gente entende com o poder do ganhei, né? Mas não do destruir o outro, mas de mostrar que a gente pode compartilhar a satisfação da vitória, compartilhar
a satisfação da estratégia. Então, a psicologia do esporte tem esse desafio, né? Trazer o poder do atleta e mostrar que junto a gente pode fazer com que a satisfação seja coletiva, né? Vencer. Isso é muito importante. Cid, você disse que tinha cronograma do americano, como é que é o negócio? O Fernando pode até, né, me corrigir, mas houve uma mudança no cronograma do americano lá no centro de treinamento. O americano tinha a ideia de fazer a parte do CT, né, de campo, a parte social e, por último, o estádio, né, Fernando? E me parece que já mudaram, vai haver uma surpresa, nós estamos dando em primeira mão aqui para o assinante, Fernandinho pode confirmar, de que vai mudar. Ao invés da parte social agora, depois do centro de treinamento, que já está gramado e tudo, o estádio. Então vai priorizar o estádio. A ideia de Luciano é que o estádio seja daqui a uns 2 anos, antes do encerramento do mandato dele, o americano tem um estádio. E outra ainda, né, que seria uma ferradura, ou seja, o estádio seria aberto, tipo era a Arena do Palmeiras, né? Tinha um estádio e uma ferradura aberta. E eles estão tentando, o Fernando pode corrigir, vão fechar para ficar ali 15 mil pessoas, ao invés de 12 16 ou 11, mil. 16 mil pessoas. Então já é uma notícia onde já a mão do Luciano Viana mais uma vez, né? Eles vão fechar, vão viabilizar o fechamento dessa ferradura para botar 16 mil pessoas, o que dá para receber aqui jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? O Macaé tem 15 mil pessoas. Atualmente, o Cláudio Moacir. Você sabe que atualmente o que foi concluído lá, vestiários e Os alojamentos, alojamentos. toda a parte da estrutura do CT, com os 2 campos já praticamente prontos. Isso inicialmente foi o que já foi realizado. O Sidney Ribeiro colocou de maneira acertada toda essa mudança no projeto, e isso, quando foi discutido em reunião, foi colocado o seguinte: o transtorno da falta de um estádio é muito grande. O torcedor talvez não tenha dimensão. O americano vive enfrentando problemas no momento em função de não ter o seu estádio pronto. Aí, digamos, e todos nós estamos querendo que isso aconteça, que o americano consiga a sua classificação à primeira divisão. Vai levar muito tempo jogando fora, ausente do seu reduto. Isso. Não vai ter o estádio ali de Oliveira de Souza, porque pelos problemas ocorridos aí, não vai jogar mais lá, né? Pois é, então já tendo a sua praça não vai de deixar, esportes consolidada, o americano já terá aonde jogar. A parte social, até pelo próprio processo de reestruturação que a parte social vai passar, eu entendo que pode deixar para fazer o parque aquático, toda a estrutura social por último, porque o próprio torcedor ele vai entender que essa é uma medida louvável. Muito bem. Bom, já que esse programa está indo ao ar na quinta-feira, lembrando que logo mais, né, fazer aquela convocação, Fernando, também você, na condição não só de alguém que mexe com a imprensa, com a crônica esportiva, mas com o diretor também do americano, fazer uma convocação para a torcida, comparecimento logo mais. É bom lembrar que hoje o americano é o nosso legítimo representante nessa fase decisiva do segundo turno do Campeonato Estadual da Série B. E, é claro, com o objetivo de alcançar a meta de voltar à primeira divisão. Gostaríamos de ter também o Goitacás, mas não foi possível. Então, que o povo de Campos, além da torcida do americano, o povo de Campos, que gosta de futebol, possa se mobilizar para incentivar o americano hoje, porque é muito duro uma cidade que, segundo dados do IBGE, possui mais de 500 mil habitantes, exato, não ter um clube na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Muito bem. Bom, e com isso nós vamos encerrando nosso boletim do esporte de hoje, agradecendo a Luciane Mina, que como eu já disse, dispensa apresentações, o Fernando Antônio Petrucci, ao meu amigo Sidney Ribeiro, as 2 baitas profissionais aí, o Sérgio Carvalho e o Tony Batista, e a direção externa aí da nossa querida Cláudia, da nossa querida Claudinha. Está lá também, né? O nosso Enoque, como diriam antigamente, o nosso motoca, né? Um abraço a todos, pelo carinho da audiência, muito obrigado e até a próxima.